Seja bem-vindo a GeoPapers! Aqui a gente te ensina como se manter atualizado em ginecologia e obstetrícia, mesmo que você tenha pouco tempo para estudar. Eu sou o Jader Burtê, sou editor-chefe aqui da AFIA GeoPapers, e hoje eu vou conversar contigo sobre infecções sexualmente transmissíveis. Tão comum no nosso país, tão frequente no nosso dia a dia, como que são as características clínicas, né, das lesões e como que a gente tem que bater o olho quando a gente está examinando a nossa paciente, saber reconhecer qual é a característica clínica, qual que é a infecção que corresponde e como que a gente vai tratar. De um jeito bem objetivo, qual é a característica clínica da sífilis? A sífilis, que é uma IST que aumentou de uma forma exponencial no Brasil nos últimos 10 anos, a gente teve um aumento de mais de 1000%, né, nos casos de sífilis nos últimos 10 anos, ela é causada pelo Treponema pallidum e lembra que ela vai causar o sintoma, na verdade, né, aquilo que a paciente vai nos referir é uma úlcera genital. Essa paciente diz, olha, surgiu aqui uma lesão genital, ela não dói, ela é totalmente indolor. Você põe a paciente na mesa, examina e vê aquela úlcera genital com bordos elevados, com base endurecida. O fundo da lesão é um fundo limpo, é um fundo que por vezes chega a ser brilhoso, né? E o principal, gente, não dói. Você toca na lesão, pergunta para a paciente, olha, como é que tá? Você tá sentindo dor? Ela vai dizer, não tenho dor. Isso é cancro duro, isso é sífilis primária, é a manifestação da sífilis primária. É uma úlcera única, na grande maioria das vezes ela vai ser única, ela tem bordos elevados, ela é dura, o fundo é liso, então não é aquele fundo sujo, né? Aquele fundo secretante, é um fundo liso, às vezes brilhoso e indolor. Ô Jader, pode ter linfadenomegalia inguinal? Pode, né? Às vezes as pacientes têm linfadenomegalia inguinal também, né? E essas pacientes, então, a gente bateu o olho e a gente vai dizer que é um cancro duro, que é sífilis primária. Adianta pedir teste treponêmico ou teste não treponêmico? A gente sabe que no início do cancro duro, logo que ele está surgindo, os testes, tanto o teste treponêmico, que seria o teste rápido, o FTABS, quanto o não treponêmico, né, que seria o VDRL, o SR ou o RPR, eles podem estar negativos, porque você ainda tem doença localizada, né, ainda não deu aquela espiroquetemia, então a gente pode ter ainda testes negativos. Então, assim, não que seja obrigatório, né? Mas se você quiser fazer um teste, no momento de sífilis primária, o melhor teste é a pesquisa do Treponema pallidum em campo escuro, certo? Mas é um exame que muitas vezes não está disponível, não é todo mundo que sabe fazer. Então, assim, bateu o olho, você olhou ali a lesão, vai dizer que é uma sífilis primária e vai tratar com uma dose da penicilina G-benzatina. Jader, qual que é a dose recomendada? 2.400.000 unidades. Você divide em 1.200.000 unidades em cada nádega, né? E você tratou, resolveu o problema da sua paciente, certo? Tá, mas assim, quando não tem sintomas, que é diagnóstico só laboratorial, né? Bom, aí a gente tem que ver se essa paciente tem já aí um ano de doença ou não. Se ela não tem sintomas, ela não vai saber dizer, né? Então, se a paciente não souber dizer o tempo de doença, a gente vai dizer que é uma sífilis de duração ignorada e aí a gente trata com as 3 doses. Então, as 3 doses, né, da penicilina G-benzatina é quando for sífilis de duração ignorada. 2.400.000, você dá um intervalo de uma semana, mais 2.400.000, dá um intervalo de mais uma semana, mais 2.400.000. Totalizando, né, aquela dose de 7.200.000 unidades intramuscular. Fechado? Mas quando tem aquele sintoma clássico, né, do cancro duro, a gente vai usar uma dose só. Se você pega sífilis secundária, que são aquelas lesões dermatológicas, né, de secundarismo de sífilis, também é uma dose só de penicilina que vai ser suficiente, porque tanto a sífilis primária quanto a sífilis secundária estão dentro da sífilis recente, que é até 1 ano de doença. Fechado? Quais são as características do cancro mole?
Cancro mole, ela é uma IST causada pelo Haemophilus ducreyi, né? O Haemophilus ducreyi, então, é uma bactéria gram-negativa que causa o cancro mole. O cancro mole, tradicionalmente, ele vai se manifestar por úlcera genital, que na grande maioria das vezes são úlceras múltiplas, né? Porque acaba tendo autocontaminação. E essas úlceras múltiplas, elas têm a base amolecida, o nome já diz, né? Cancro mole. A base é amolecida e elas têm o fundo da úlcera costuma ser purulento, costuma ser secretante. Você olha, né? Tem pus no fundo da úlcera. E o principal, gente, dói. A úlcera do cancro mole, ou as úlceras, né, do cancro mole, elas doem. As pacientes referem dor. Você toca ali, elas dizem que está doendo. Então, assim, cancro mole são úlceras genitais, base mole, amolecida, com fundo purulento, secretante e dolorosas. Tem alguma característica, né, dessas úlceras que a gente observa no exame físico? Sim, você pode tentar usar um cotonete, né, ali na úlcera. Geralmente quando a gente manipula, né, com o cotonete, ela costuma ser facilmente sangrante, ela costuma ser friável e ela também costuma ter mau odor, né, como tem ali, né, aquela área secretante, ela costuma ter mau odor. Então, geralmente ela é bem friável, né, e sangrante, né, e com mau odor quando a gente tenta manipular ali com um cotonete. O que tem que fazer? O tratamento, gente, é super simples, é azitromicina. Azitromicina é 1 grama via oral dose única. O comprimido que tem é de 500, então você prescreve 2 comprimidos de 500 miligramas, que vai dar 1 grama, né, ao total, e deu, tá tratada, a paciente tá tratada, tá resolvido o problema dela. Quando suspeitar de linfogranuloma? Quando que a gente vai suspeitar daquele linfogranuloma venéreo? O linfogranuloma venéreo, ele é uma infecção sexualmente transmissível causada pela clamídia, né? A clamídia, ela pode provocar aí o linfogranuloma venéreo. O linfogranuloma venéreo, na verdade, ele é então uma IST que pode cursar com uma pápula ou às vezes até uma úlcera genital indolor, que na grande maioria das vezes passa totalmente despercebida, né, pela paciente, ela nem percebe que tem. E depois a clamídia começa a subir pelo sistema linfático e acaba se alojando ali nos linfonodos inguinais. E geralmente, gente, quando ela começa a se alojar ali, ela começa a fazer linfadenomegalia, então começa a crescer os linfonodos, e esses linfonodos eles tendem a supurar por múltiplos orifícios. Então a gente olha, né, e vê que supura em múltiplos orifícios, tipo um bico de regador. Então, o famoso bico de regador, ou chuveirinho, né, como às vezes a gente fala na prática, é quando tem aquele linfonodo aumentado na região inguinal, que supura em múltiplos orifícios, né, e aí então a gente tem o clássico linfogranuloma. Isso é linfogranuloma inguinal, causado pela clamídia, né, então a grande manifestação clínica vai ser por linfadenomegalia inguinal, mas geralmente essas pacientes tiveram, antes, né, da linfadenomegalia, elas tiveram aí algum tipo de pápula, algum tipo de lesão genital. Como é que eu vou tratar essa paciente? Quando você tem clamídia na região inguinal, o tratamento ele precisa ser com doxiciclina. Puxa vida, doxiciclina, eu preciso usar doxiciclina por um total de 21 dias. Doxiciclina 100 mg, de 12 em 12 horas, por um total de 21 dias. Tá, mas não tem tratamento alternativo? Não dá para usar ácitro? O Ministério da Saúde coloca a doxiciclina como primeira opção. Como segunda opção, eles colocam a azitromicina. Digamos que a paciente seja gestante, por exemplo, né, que não pode usar a doxiciclina, ou ela não tolerou. Doxiciclina não é fácil de usar, gente. Às vezes as pacientes não toleram, né? Ela não tolerou, aí a gente pode usar a azitromicina. Mas aí não é dose única. A dose única ela não vai ser suficiente. Eu preciso dar azitromicina 1 grama via oral, dar um intervalo de 1 semana,
mais 1 grama de azitromicina via oral e dá um intervalo de mais uma semana, eu dou mais 1 grama de azitromicina via oral. Então, são 3 doses de 1 grama de azitromicina que precisam ser dadas, né, com intervalo semanal. Não esquece, então, é bem importante a gente lembrar que a primeira opção é doxiciclina e não a azitromicina. Quais são as manifestações clínicas da gonorreia? Gonorreia é uma IST tão antiga, né? Tão antiga, causada pela Neisseria gonorrhoeae, que é um diplococo gram-negativo e que ainda tem uma frequência alta no Brasil. A gente sabe que a gente ainda tem bastante incidência de Neisseria gonorrhoeae, o famoso gonococo, né? A gente ainda tem uma incidência super alta no nosso país, né? Tanto em homens quanto em mulheres. O que a gonorreia provoca? Quais são os sintomas, né, de gonorreia? Nas mulheres, a gente sabe que a maioria das mulheres são assintomáticas. A grande maioria são assintomáticas. Esse é o grande problema, né? Elas têm o gonococo e elas não têm sintoma nenhum. Aquelas que têm sintoma, elas vão ter ou uma cervicite. Então, a cervicite, ela provoca aquele corrimento amarelado, sugestivo de pus, né, purulento. Às vezes, o gonococo já causou doença inflamatória pélvica, então, além do corrimento, né, da cervicite, essa paciente também pode ter dispareunia, que é dor na relação sexual, né? E às vezes, gente, ela pode ter uretrite. A paciente pode ter uretrite, que é aquela secreção pela uretra purulenta. Então, tudo isso pode ser sintoma de gonorreia. No homem, o sintoma é muito mais evidente, né? No homem, ele vai ter aquele corrimento pelo pênis purulento, né? Ele ordenha o pênis e sai aquele corrimento tipo pus, né? Tipo leite condensado. Então, isso é gonorreia, é uma uretrite gonocócica. E na mulher, a gente pode ter a uretrite gonocócica também, pode ter cervicite, pode ter doença inflamatória pélvica, mas tem que lembrar que, infelizmente, a maioria dos casos de gonorreia nas mulheres são assintomáticos. O que eu tenho que fazer? Frente a um quadro de gonorreia, o tratamento é com ceftriaxona, é com cefalosporina de 3ª geração. Você prescreve ceftriaxona, a dose é 500 mg intramuscular, então é uma injeção de ceftriaxona 500 mg intramuscular, mas junto com a ceftriaxona eu tenho que associar a azitromicina, né? Por 2 motivos. Primeiro, porque já tem resistência do gonococo. O gonococo é uma bactéria velha, né? Mas que adquiriu resistência, então precisa associar a azitromicina, e também porque elas caminham juntas, né? A gonorreia, na verdade, o gonococo e a clamídia caminham juntos. Então, eu preciso associar sempre a azitromicina. Então, sempre que você tem gonorreia, você trata com o ceftriaxona, né, 500 mg intramuscular, e associa a azitromicina 1 grama via oral, dose única. Não esquece, sempre precisa fazer tratamento em associação. Se não associar a azitromicina, pode ser que o gonococo não fique tratado e essa paciente volte a ter sintomas ou evolua, né, para uma doença inflamatória pélvica. Certo? E o que é donovanose, né? Quando é que eu suspeito de donovanose? Essa é a infecção que é tão rara, né? Mas que às vezes a gente pode ter aí donovanose. Donovanose, ela é causada por uma bactéria chamada Klebsiella granulomatis. E ela também pode ser chamada, né, a donovanose de granuloma inguinal. Geralmente, ela costuma aparecer em pacientes que fizeram algum tipo de viagem. A gente sabe que viagens para a região da Índia, né? Pode ser que lá a gente tem, né, uma incidência maior, então pode ser que essas pacientes acabem tendo aí, né, se contaminado. Então, por isso que é importante, né, quando você suspeita de donovanose, perguntar se ela não fez nenhum tipo de viagem, porque às vezes é contaminação aí de outro país onde a gente tem uma incidência maior. Na verdade, até se questiona, né, que a donovanose seja sexualmente transmissível. Tem vários estudos aí dizendo que pode ser que ela até nem seja uma IST, mas como ela dá manifestação genital, a gente acaba tratando como uma IST.
A donovanose, ela vai causar úlceras genitais que não doem, que são indolores, e essas úlceras, elas têm a grande característica de autoinoculação. Então, é aquela paciente que ela encosta, né, ali a região da vulva, na raiz da coxa e autocontamina. Então, você vê aquelas famosas lesões em espelho, né? A gente enxerga, isso até em questão de prova, eles adoram usar esse termo, né? Lesões em espelho. Quando tem lesões em espelho é porque tem uma úlcera que encostou numa outra parte, né? E aí então fez aquelas lesões em espelho, uma olhando para a outra. Então, em homem, né, é muito comum, né? O pênis encosta ali na raiz da coxa e aí faz aquela lesão em espelho. Então, são múltiplas úlceras genitais indolores, né, que tem essa característica de autocontaminação, por isso que as lesões ficam em espelho. Como que trata? Eu vou tratar com azitromicina. O tratamento da donovanose é azitromicina. Você dá 1 grama de azitromicina, dá um intervalo de 1 semana, mais 1 grama de azitromicina, intervalo de mais 1 semana, mais 1 grama de azitromicina. O tempo mínimo de tratamento são 3 semanas, mas às vezes não teve melhora em 3 semanas e aí a gente precisa tratar mais uma vez, com mais uma dose de azitromicina por mais 1 semana e às vezes até mais uma vez. Então, a gente segue acompanhando, né, esse paciente ou essa paciente e a gente vê se realmente houve regressão das lesões. Enquanto não houver regressão das lesões, a gente segue dando 1 grama de azitromicina. Esse era o meu recado, era trazer para vocês, então, de uma forma bem objetiva, né, as características clínicas das ISTs. Obviamente, nas aulas a gente traz imagens, né, mas como o objetivo aqui é a gente fazer uma conversa, então eu só trouxe aqui as características clínicas das principais infecções sexualmente transmissíveis. Tem todo o diagnóstico diferencial delas, que a gente também mostra bastante, né, nas nossas aulas, mas o objetivo foi a gente ser bem direto ao ponto, né, falar das características clínicas, falar o agente etiológico e falar quais são os antibióticos indicados para cada uma das condições. Eu espero que vocês tenham aproveitado e sempre escrevam pra gente, comentem, tragam feedbacks aí em todos os nossos canais de comunicação que a gente vai estar sempre à disposição. Muito obrigado.